Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere o padrão de construção representado pelo desenho abaixo. O disco A tem raio medindo 1. O disco B é tangente ao disco A no ponto P e passa pelo centro do disco A. O disco C é tangente ao disco B no ponto P e passa pelo centro do disco B. O disco D é tangente ao disco C no ponto P e passa pelo centro do disco C. O processo de construção dos discos é repetido infinitamente. Considerando a sucessão infinita de discos, a soma dos comprimentos das circunferências dos discos é. Então ele quer a soma dos comprimentos dos infinitas ou das infinitas circunferências construídas aí. Como que eu sei isso? Porque aqui diz que o processo é repetido infinitamente e que eu tenho uma sucessão infinita de discos. Então ele quer a soma dos comprimentos, ele quer a soma de infinitos comprimentos. Bom, nessa situação em geral, soma de infinitas coisas, de infinitos elementos, é dado pela soma de infinitos termos de uma progressão geométrica. Isso eu vou confirmar agora. Pensa comigo. O raio do disco A é 1. Ele diz assim, ó, o disco A tem raio medindo 1. Então eu sei que daqui, ó, até aqui, que é o disco maior, o disco A, isso aqui é 1, assim como daqui até aqui também é 1. Aí pensa comigo. Então o raio, vou botar assim, ó, o raio 1, que se refere ao disco A, é igual a 1. Deixa eu botar mais para baixo aqui. O raio 1, que se refere ao disco A, é igual a 1. Aí eu tenho o disco B, que eu vou chamar então de raio 2. E aí pensa comigo, se isso aqui tudo, ó, é 1 também, né? Porque o raio do A é 1, então o disco B vai ter raio igual a meio. Então o raio do disco B é 1 meio. No disco C, observa, se isso aqui é 1 meio, isso também é 1 meio. É o raio, ó, do disco B, é 1 meio. Então o raio do disco C é a metade do raio do B. Então metade de 1 meio é 1 quarto. Então o raio 3 é igual a 1 quarto e assim sucessivamente. O disco D vai ter um raio chamado de R4 e vai ser metade de 1 quarto, que é 1 oitavo. E aí, nos raios, eu tenho uma sucessão, né, onde vai se reduzindo a metade. Bom, aí ele quer a soma dos comprimentos, dos infinitos comprimentos. Então, tu vai usar uma receita. Ó. Primeira coisa, tu vai definir o primeiro termo, ou seja, é o primeiro comprimento, não é o primeiro raio, é o primeiro comprimento. Ele quer a soma dos comprimentos, então o primeiro termo é o primeiro comprimento. Então, o primeiro termo, que eu vou chamar de comprimento 1, depois tu vais calcular o segundo termo, que é o comprimento 2, e a partir desses dois termos, tu vai calcular a razão. A razão Q. E essa razão Q, ela vai ser dada por segundo termo dividido pelo primeiro termo. Então isso aqui é uma estratégia universal para esse tipo de exercício. Tu vai calcular o primeiro termo, vai calcular o segundo termo e a partir disso calcula a razão. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica é dado pelo primeiro termo, A1, dividido por 1 menos a razão. E agora eu vou substituir a soma dos infinitos termos, ou o limite da soma dos infinitos termos, é dado por A1. Aí eu vou ter que calcular o A1, que é o comprimento 1. Lembra que comprimento de uma circunferência é dado por 2 vezes o π vezes o raio. Como é comprimento 1, é o raio 1.
comprimento 1 vai ser dado por 2 vezes π vezes o raio 1, que está aqui, ó, é 1. 2 vezes π, 2π, vezes 1, 2π. Então, o comprimento 1 é igual a 2π. Então, isso já vai aqui em cima. 2π. Vou calcular o comprimento 2. Comprimento 2 é 2 vezes o π vezes o raio 2. Comprimento 2 é 2 vezes o π. O raio 2 é 1/2, né? Tá aqui, ó. Raio 2 é 1/2. E aí 2 vezes 1/2 dá 1 inteiro, né? Como se cortasse esse 2 com esse 2. E aí π vezes 1 é π. Comprimento 2 é igual a π. Comprimento aqui foi demais. Tá aqui, ó. Cortou. Tô voltando aqui que o vídeo deu uma travadinha. Comprimento 2, então, é 1π. Ok. E agora eu vou para a razão. Lembra? Razão é C2 sobre C1. Vou fazer aqui no rascunho. Ó. Razão é comprimento 2 sobre comprimento 1. Comprimento 2 é π. Comprimento 1, 2π. Corta π com π, vai dar 1/2. Então, a razão entre os comprimentos é a mesma razão entre os raios. Então, tem aqui 1 menos a razão, que é 1/2. Isso fica 2π sobre 1 menos 1/2, né? Pode fazer aqui MMC, redução ao denominador comum. Vai dar 1/2. E aí, isso é igual ao primeiro, 2π. Multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre 1. 2π vezes 2 dá 4π. 4π sobre 1, 4π. E aí, então, a soma dos infinitos comprimentos das circunferências é 4π, letra E. Ok? Esse exercício ele poderia ser perguntado, poderia ser feito também, em vez de pedir a soma dos infinitos comprimentos, podia pedir a soma das infinitas áreas. O que é mudar? Bom, essa estrutura aqui, ó, permaneceria a mesma, tudo igual, só que aqui seria área 1 e aqui área 2. E aqui tu calcularia comprimento 1 como área 1. E aí a fórmula aqui seria π vezes r ao quadrado. Aí calcularia o comprimento 1, calcularia o comprimento 2, né, com esses mesmos raios aqui, ó, 1 e 1/2. Calcularia a razão, dividindo, e depois aplicaria na fórmula. Tá? Então, praticamente não mudaria nada. Ok? Alguns comentários a respeito desse exercício. Aqui, primeiro, que como o comprimento da circunferência em relação ao raio, eles têm uma variação linear, quer dizer, o que acontece com o raio também acontece com o comprimento. Como o raio ele estava, de certa maneira, diminuindo para metade, estava caindo a metade do anterior, o comprimento também vai cair a metade do anterior. Tipo aqui 2π e aqui é π. Então, com isso eu já sabia que a razão aqui, ó, era 1/2, não precisava nem ter feito os cálculos. Então, era só calcular o primeiro comprimento, que era 2π, e dividir por 1 menos 1/2, que era a razão. Então, isso eu já poderia ter feito também. E outra coisa nesse exercício que ocorre é que quando a razão, numa soma de infinitos termos, for igual a 1/2, especificamente 1/2, quando a razão for igual a 1/2, a soma dos infinitos termos da progressão vai ser igual ao dobro do primeiro termo. Então, a soma dos infinitos termos é sempre o dobro do primeiro termo. Então, como o primeiro termo havia dado aqui, ó, 2π, a soma é o dobro, 4π. Também poderia ter usado esse expediente aqui. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí contribua com os teus estudos. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita e até a próxima.